Olá, olá, galerinha! Vamos à nossa aula de matemática e hoje temos uma partezinha aqui diferente, matemática em textos. Gente, alguém já viu matemática com textos? Pois é, nós vamos fazer isso agora. Nós vamos ler um texto dentro do livro de matemática. Vamos aí na nossa página 82 e tem assim. Lembre que nós estamos finalizando o capítulo sobre geometria, certo? Então, vamos lá. A geometria nas obras de um artista brasileiro. O artista plástico Fortunato Ernesto Neto nasceu na cidade de Belém, capital do estado do Pará. Começou a pintar e desenhar na adolescência. Caracterizadas por estilo geométrico, suas obras retratam prédios, monumentos históricos, embarcações, garimpeiros, fauna, flora, ribeirinhos da região e o cotidiano em geral. Por exemplo, a tela Ver o Peso retrata um importante ponto turístico da cidade de Belém, o mercado Ver o Peso. Ao pintar essa tela, Fortunato usou figuras geométricas com predomínio dos triângulos. Suas obras tiveram influência de importantes artistas, por exemplo, de Monet e Cézanne, no uso de cores fortes, e de Pablo Picasso, no que se refere aos traços com linhas retas. No entanto, as obras de Fortunato foram desenvolvidas com identidade própria, caracterizada por uma variedade de cores fortes e contrastantes. Gente, esse é um pequeno texto do nosso livro de matemática que fala de um artista plástico que trabalha utilizando as formas geométricas para fazer os seus quadros. Nesse caso aqui, o artista Fortunato Ernesto Neto, ele utiliza aqui, olha, no texto ele fala desse aqui, olha, mercado Ver o Peso. É um mercado que existe, um mercado público, né? Um mercado onde vende frutas, legumes, verduras, carnes, peixes, certo? Artesanato, que fica na cidade de Belém, capital do estado do Pará, certo? É um mercado famosíssimo e ele aí retratou, certo? Através das formas geométricas, do uso das cores fortes, como no texto fala, esse quadro, certo? Que representa essa imagem aqui, olha. Deixa eu focar aqui melhor, certo? Para vocês. Essa é a foto real do mercado Ver o Peso na cidade de Belém, certo? Ele fica em frente ao rio, tá bom? E ele assim, olha, ele é azul, seu telhado, né, meio, não é marrom, né, é vermelho, né, por causa das telhas, né, ele é todo azul, à sua frente, as telhas vermelhas, você vê que tem umas torres, 4 torres. Ele lembra, se vocês já viram o mercado central de Aracaju, algumas formas dele se parecem com o nosso tem umas torres, como essa aqui, olha. Tem uma torre, a torre principal do nosso mercado, do Thales Ferraz, ele tem uma torre com um relógio. Claro, ele não funciona mais hoje em dia, mas ele tem uma torre bem no centro dele, certo? Lá no mercado central de Aracaju. Mas vejam, essa é a foto original do mercado Ver o Peso e esta é a tela pintada pelo artista Fortunato Ernesto Neto. Olha aqui, você vê que ele representou o rio com cores bem distintas, mas bem fortes, né? Preto, laranja, amarelo, verde, marrom claro, marrom escuro, branco, mas sempre o quê? Utilizando formas geométricas, como aqui o caso que a gente vê, triângulos, né? Ele usou vários triângulos aqui possivelmente parece um retângulo, certo? Aí vem os barcos, olha, ele fez aqui, olha, ele pintou os barcos também, utilizando formas geométricas, olha, quadrados, retângulos, olha aqui, olha, retângulos, certo? Ele utilizou as formas geométricas para representar, certo? Aqui o céu, olha como ele fez, para
representar essa imagem aqui. Essa é a foto original do mercado e essa é a tela que esse artista pintou. Lembrando que aí no texto fala que ele começou a pintar e a desenvolver, certo, a pintura na adolescência, certo? E ele trabalha retratando os prédios, os monumentos, a fauna, a flora de onde ele mora, da região de onde ele mora, certo? Então, vamos passar aqui para as perguntinhas do nosso texto. Vamos lá? Onde nasceu Fortunato? No texto fala aqui, olha. Fortunato Ernesto nasceu na cidade de Belém, capital do estado do Pará. Então, onde Fortunato nasceu? Em Belém, no Pará. Pará é o estado, fica no norte do país. Lá na parte superior do nosso mapa, certo? Vocês vão encontrar o estado do Pará. 2. Em que época da vida ele começou a pintar? Voltamos lá no texto. Começou a pintar e desenhar na adolescência. Então, vocês podem responder aí que ele começou a pintar na adolescência. 3. O que Fortunato retrata em suas obras? Vamos lá? Olha aqui. Suas obras retratam prédios, monumentos históricos, embarcações, garimpeiros, fauna, flora, ribeirinhos da região e o cotidiano em geral, certo? Então, vocês podem ver aqui que vocês podem colocar aí no livro de vocês, certo? Que ele pintava, que ele retratava prédios, monumentos históricos, embarcações, garimpeiros, fauna, flora, ribeirinhos da região e o cotidiano. Vamos lá. Prédios, vocês já sabem o que são prédios. Monumentos históricos. Monumentos históricos são prédios que foram construídos em determinada época e que representam um determinado período. Por exemplo, o mercado Ver-o-Peso, ele marca um determinado período na história da cidade de Belém, certo? Então, ele é um monumento histórico, tá bom? E aí, embarcações, o que são embarcações? São os navios, os barcos, as lanchas, porque em Belém, certo? Eles têm muitos rios, certo? No Pará, na verdade, no estado do Pará, que Belém é só a capital, no estado do Pará, a maioria, certo? Das áreas são alagadas, são áreas de rio. E aí o que acontece? A maioria dos transportes no estado do Pará são fluviais, ou seja, pelos rios. Então, eles utilizam muito as embarcações, ou seja, os barcos, as lanchas, as canoas, tá bom? Eles utilizam mais esse meio de transporte aqui aquático do que o meio de transporte terrestre, tá bom? Pelas características geográficas do local. Voltamos aqui, garimpeiros. O que são garimpeiros? Garimpeiros são aquelas pessoas que vão trabalhar com a mineração, vão trabalhar tirando ouro, pedras preciosas de alguns locais. Fauna é o quê? Fauna são animais de determinada região. Flora são as plantas ou vegetações de uma determinada região. O que é ribeirinhos? Ribeirinho é a população que mora à beira de um rio, certo? Como o Pará é um estado que tem vários rios, lagoas, então tem muita população ribeirinha no estado do Pará. E o cotidiano em geral, o que é cotidiano? É o que acontece todos os dias, no dia a dia, certo? Isso é cotidiano. Então, vamos lá. Quarta questão. Que figura geométrica é predominante na obra Ver-o-Peso? Olha aqui uma parte dessa imagem. Olha aqui, certo? Do mercado Ver-o-Peso. Eu mostrei até vocês e falei há pouquinho quais eram as formas geométricas que predominavam aqui. São o que? Os triângulos, certo? Então, qual é a forma predominante? Triângulo. Vamos lá, analise.
Olha aqui outra pintura de Fortunato Ernesto, certo? Vamos ver o nome dessa pintura. Trabalhadores, de Fortunato Ernesto. O ano foi 2009, é uma tela pintada, é um acrílico sobre tela, certo? E aí tem o tamanho, porque eles sempre colocam, quando é uma tela, certo? Uma pintura, eles colocam a altura, a largura dessa tela e que material foi feito. Então, vamos ver aqui, vocês estão vendo pessoas indo trabalhar, possivelmente mineradores, porque eles estão com pás, certo? Então, vamos lá. Observe a outra obra de Fortunato Ernesto Neto. Além dos triângulos, quais outras figuras geométricas planas o artista usou nessa obra? Então, a gente tem, além dos triângulos, eles têm aqui, ó, quadriláteros, certo? Olha aqui, olha. Aqui é um quadrilátero. Aqui, triângulo, certo? Eles usam bastante os quadriláteros e os triângulos, certo? Aí, no último tem assim, aplique. Agora você é o artista. Usando figuras geométricas planas e cores fortes, faça um desenho bem bonito em seu caderno. Você pode pegar o caderno de matemática e fazer a sua obra de arte. O que é que vocês podem fazer? Qualquer objeto que vocês quiserem, utilizando formas geométricas, certo? Aí vocês pintam nas cores que vocês quiserem, mas lembre, o que vocês vão retratar, o que vocês vão desenhar, tem que ter formas geométricas, certo? Então, essa é a primeira parte da nossa atividade de hoje, página 82 e 83. E mando já para vocês a segunda parte da nossa atividade, certo? Que serão tabelas.